Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para este sábado, 3 de fevereiro de 2024, para os jogos do Campeonato Europeu, da Holanda e também da Turquia. Se você não é inscrito aqui no canal, eu peço que você se inscreva, ative o sininho das notificações e deixe seu like aí nesse vídeo, que é muito importante aí, principalmente para o feedback aqui do canal, fechou? Então vamos lá, galera, vamos falar desses jogos do sábado, vamos falar muitos jogos aqui hoje nesse sabadão e logo depois da vinheta a gente começa a falar sobre eles. Bom, e começando aqui nesse sábado, 7h30 da manhã, lá na Superliga da Turquia, o Rizespor recebe em casa o Konyaspor, dois times que estão ali em lados opostos da tabela de classificação. O Rizespor, na quinta colocação do campeonato, recebe em casa o 19º colocado, vice-lanterna aí do campeonato, o Konyaspor. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Rizespor está na quinta colocação com 35 pontos conquistados, em 10 vitórias, 5 empates e 8 derrotas no campeonato até aqui. E o Konyaspor, vice-lanterna da competição, apenas 21 pontos conquistados até aqui em 24 rodadas, com 4 vitórias, 9 empates e 10 derrotas somadas até aqui no campeonato. No mercado de escanteios, a gente tem aqui o Rizespor quando joga dentro de casa, com uma média entre marcados e sofridos de 10,4 em escanteios, e o Konyaspor quando joga como visitante, tendo uma média aí de 9,4 em escanteios dentro do campeonato. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês levar esse jogo pro ao vivo e tentar buscar aí pelo menos a linha over 7, mais de 7 cantos. Aquela linha que se baterem exatamente 7 escanteios, você tem a sua aposta reembolsada apostando no mercado de escanteios asiáticos. Então, tenta levar esse jogo pro ao vivo, buscar essa linha de mais de 7 cantos asiáticos. Se aposta, se esse jogo sair exatamente 7 escanteios, você tem a aposta devolvida. Se saírem mais de 7 escanteios, você tem o green. E se saírem menos de 7 escanteios, você tem o red nessa partida, beleza? E o próximo jogo de hoje fica por conta ainda da Superliga da Turquia, 24ª rodada da competição. O Antalyaspor recebe em casa o Fenerbahçe, dois times que estão ali na parte de cima da tabela de classificação. O Fenerbahçe, líder do campeonato, visita aí o Antalyaspor, sexto colocado da competição. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação. O Fenerbahçe está ali com 60 pontos, empatado em pontuação com o Galatasaray, com 19 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na competição. E o Antalyaspor, sexto colocado, 34 pontos somados até aqui na competição, em 8 vitórias, 10 empates e 5 derrotas dentro do campeonato. No mercado de escanteios, a gente tem aqui o Antalyaspor com médias entre marcados e sofridos de 10,5 em escanteios, e o Fenerbahçe com médias aí entre marcados e sofridos de 9,3 em escanteios, dando principalmente um foco aí à quantidade de escanteios marcados e também a quantidade de escanteios cedidos, que não cede tantas oportunidades assim ao seu adversário. Pelo contrário, marca muito quando joga fora de casa, marca muito em escanteios o Fenerbahçe. Para essa partida aqui, eu deixo de sugestão para vocês tentar pegar a linha que essas duas equipes mais cumprem dentro do campeonato, que é a linha over 7,5, mais de 7,5 cantos. Então, leva essa partida pro ao vivo e tenta buscar aí a linha mais de 7,5 cantos. É a minha sugestão para Antalyaspor e Fenerbahçe. Ainda pela Superliga da Turquia, no mesmo horário, 1 da tarde, o Gaziantep recebe em casa o Kayserispor, dois times que estão ali na parte de baixo da tabela, na segunda metade da tabela de classificação. O Gaziantep, 17º colocado do campeonato, recebe o Kayserispor, 12º colocado da competição. Trazendo para vocês a tabela de classificação, a gente consegue ver aqui em verde o Gaziantep, 17º colocado do campeonato, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, 23 pontos conquistados em 6 vitórias, 5 empates e 12 derrotas até aqui dentro do campeonato. E o Kayserispor, 27 pontos conquistados até aqui, 4 pontos a mais que o Gaziantep, 12º colocado na tabela de classificação, 8 vitórias, 6 empates e 9 derrotas dentro da competição.
Nesse jogo aqui, a gente tem dois times que tem médias aí bem baixas dentro do campeonato. A gente tem o Gaziantep, quando joga dentro de casa, com média de 8,4 em escanteios dentro da competição. E o Kayserispor, que tem uma média aí entre marcados e sofridos quando joga fora de casa, de 9 escanteios, dando foco principalmente a oportunidades cedidas de escanteios ao seu adversário. Então, para esse jogo aqui não tem muito segredo, nós também vamos buscar aí a linha que os dois times mais tentam cumprir dentro do campeonato. 70% das vezes o over 7,5 cantos batem nos jogos do Gaziantep e também de Kayserispor. E é essa a minha sugestão para vocês, acima de 7,5, mais de 7,5 cantos para Gaziantep e Kayserispor. Agora, pela primeira divisão holandesa, a nossa Eredivisie, 20ª rodada do campeonato holandês, o Fortuna Sittard recebe em casa o Heerenveen. Dois times que estão ali bem próximo, né, da segunda metade da tabela de classificação. E eu falo bem próximo porque o Fortuna está ali na 9ª colocação, não é ainda na segunda metade da tabela de classificação, e o Heerenveen está na 12ª colocação do campeonato. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, o Fortuna está ali com 23 pontos conquistados em 19 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas dentro do campeonato, e o Heerenveen um pouco mais abaixo, 12º colocado, com 21 pontos somados até aqui, 2 pontos de diferença aí do Fortuna, com 6 vitórias, 3 empates e 10 derrotas somadas até aqui no campeonato holandês. Para vocês aqui, vamos falar um pouco mais sobre esse jogo. Gosto muito dessa partida aqui para o mercado de escanteios. São dois times que produzem muito em escanteios dentro do campeonato holandês, tanto o Fortuna quanto o Heerenveen. Então, a gente tem médias aqui do Fortuna jogando dentro de casa, entre marcados e sofridos, de 11,9 em escanteios dentro do campeonato, sendo a seu favor 6,6 marcados e 5,3 em oportunidades cedidas ao seu adversário. E o Heerenveen é um time também que marca muito escanteio jogando fora de casa. É um time muito forte, que gosta de atacar bastante seu adversário e que também cede muitas oportunidades de contra-ataque. Então, fiquem sempre atentos aos jogos do Heerenveen fora de casa, porque vale muito a pena. O Heerenveen tem uma média aí entre marcados e sofridos de 11,1 em escanteios dentro do campeonato holandês, sendo 5,1 a seu favor e 6 de oportunidades cedidas ao seu adversário. Se vocês virem aqui, olharem aqui ao lado, vocês conseguem ver que o Fortuna Sittard e o Heerenveen cumprem bastante as linhas de escanteios, tanto a linha 9,5, quanto a linha 8,5, quanto também a linha over 7,5. Gosto muito desse jogo aqui para o mercado de escanteios e deixo aqui uma sugestão para vocês pré-jogo e uma para levar para o ao vivo também. Pré-game, vamos tentar buscar aí o acima de 4,5, mais de 4,5 para Fortuna Sittard e Heerenveen, e também levar esse jogo pro ao vivo e tentar buscar aí pelo menos 10 escanteios, o acima de 9,5, mais de 9,5 cantos, é a minha segunda sugestão para Fortuna Sittard e Heerenveen. E o próximo jogo de hoje, ainda pelo campeonato holandês, primeira divisão, o Ajax recebe em casa o PSV, clássico holandês aí pela 20ª rodada do campeonato. O Ajax, que se encontra ali na 5ª colocação do campeonato, recebe em casa nada mais, nada menos que o líder do campeonato, o PSV. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver aqui em vermelho o PSV com 55 pontos conquistados até aqui no campeonato, 18 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota no campeonato até agora. Já deixa aí para mim nos comentários o que é que você acha. Acha que nesse clássico, justo no clássico, o PSV vai continuar na sua sequência aí de vitórias dentro do campeonato ou vai perder a sua invencibilidade dentro da competição pro Ajax? Deixa para mim aí nos comentários. Bom, dando continuidade aqui, o Ajax está na 5ª colocação do campeonato com 34 pontos conquistados, em 10 vitórias, 4 empates e 5 derrotas somadas em 20 rodadas. Bom, vamos falar um pouco mais sobre essa partida aqui. A gente tem um 5º colocado e um 1º colocado. O Ajax, que como vocês já sabem, não fez um bom primeiro turno dentro do campeonato holandês. Pelo contrário, foi muito contestado aí na imprensa da Europa e principalmente na imprensa aí holandesa. E voltou para um segundo turno aí depois das férias ali no final do ano. Voltou um pouco melhor e já vem aí
com 5 jogos sem perder, 4 vitórias e 1 empate do Ajax nas últimas 5 partidas. E a gente tem um PSV que está simplesmente aí imbatível dentro do campeonato holandês. 18 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota dentro do campeonato. No mercado de escanteios, a gente tem aqui 2 times que têm médias bem parecidas. O Ajax, quando joga dentro de casa, tem uma média entre marcados e sofridos de 9,8 em escanteios dentro do campeonato. E o PSV tem uma média de 9 escanteios entre marcados e sofridos. Para esse jogo aqui, eu deixo de sugestão para vocês o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para Ajax e PSV. E o último jogo do dia fica por conta também do campeonato holandês. O NEC recebe em casa o Heracles. O NEC, que está na 7ª colocação do campeonato, recebe o 15º colocado da competição. Trazendo a tabela de classificação, o NEC está ali com 26 pontos conquistados, em 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas dentro do campeonato. E o Heracles é o primeiro time ali dentro da zona de rebaixamento, com 19 pontos somados, 5 vitórias, 4 empates e 10 derrotas dentro do campeonato até aqui. No mercado de escanteios, a gente tem um jogo muito bom para o mercado de escanteios estatisticamente. A gente tem aqui o NEC dentro de casa, com a média entre marcados e sofridos de 11,9 em escanteios dentro da competição. E o Heracles com a média aí de 12,6 em escanteios entre marcados e sofridos. Dando um foco aí principalmente a média do Heracles de oportunidades cedidas, de média contra do Heracles jogando fora de casa. Uma média de 8,2 em escanteios, uma média muito alta para o campeonato holandês, principalmente jogando fora de casa como visitante, uma média extremamente alta. Para esse jogo aqui a gente consegue ver todos aqui, ó, preenchido em verdinho. Isso aqui é muito bom de ver, inclusive, né? O over 6,5, o over 7,5, over 8,5, o over 9,5 e over 10,5, todo em verde, ou seja, um jogo aqui para muitos escanteios. E a minha sugestão para essa partida aqui é levar o jogo pro ao vivo e tentar buscar pelo menos 10 escanteios. A linha over 9,5 é a linha que eu sugiro para vocês para NEC e Heracles. Bom, galera, esses foram aí os meus palpites para este sabadão. Aproveitem bastante, filtrem bastante também. Um sábado de muitos jogos, não só do campeonato holandês, como do campeonato turco. E eu sei que vocês acompanham outros campeonatos também. Então, filtrem bastante. Se não conseguirem pegar a linha que eu deixei aqui para vocês, passem para o próximo jogo e levem, obviamente, sempre com gestão de banca, fechou? Então, galera, é isso. Deixa aí seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se não tá no meu canal do Telegram, já clica aí no link da descrição e vamos lá pro meu canal do Telegram também, tá bom? Tamo junto, a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites. Valeu, galera!